Boa noite, irmãos. É com muito prazer que estamos outra vez juntos, pela graça do nosso Deus, e para mais um estudo da palavra. E nós vamos ler então o versículo que temos estado a estudar na Carta aos Colossenses. E de facto é maravilhoso quando nós podemos em cada versículo descobrir coisas novas, e o estudo passado eu não participei, mas estive a ouvir, e de facto é maravilhoso como é um mundo a palavra de Deus, é um tesouro enorme, em que dá-nos tanto ensinamento, e foi muito precioso e foi de bênção para mim ouvir o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos Oliveira, os dois com uma vertente diferente acerca deste versículo. E é maravilhoso de facto nós podermos nos deleitar e podermos perceber que o nosso Deus tem muito para nos ensinar. E temos estado a estudar então a Carta aos Colossenses. Eu vou ler então qual era o versículo que nós estamos a estudar, e no versículo 9 a palavra de Deus diz assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Eu hoje queria me debruçar um pouco acerca deste versículo, mas numa vertente diferente. Cada vez mais nós vemos que a sociedade, diz que a verdade é muito relativa, e infelizmente nós vemos hoje uma sociedade desestruturada. E porquê? Porque assumiram isso como uma verdade, ou seja, como sendo mentira, de que a verdade é relativa, assumiram isso, e cada um assumiu isso vivendo assim. E vemos uma sociedade estruturada, porquê? Porque temos famílias destruturadas. Então, tendo famílias destruturadas, vamos ter de facto uma sociedade completamente destruturada. E nós vemos que a palavra de Deus ela é muito precisa, e o Senhor tem um cuidado muito específico em relação a este assunto tão importante. Porque a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Como pode uma sociedade dizer que a verdade é relativa, sendo o Senhor Jesus Cristo a expressão maior do conceito de verdade? Porque Ele é a verdade. Eu gostava que nós pudéssemos ler, e nós podemos ver que, de facto, as famílias destruturadas. E porquê que são família? E porquê que existe tanta família destruturada? Primeiro porque a sociedade vive de costas viradas para Deus. E o mais triste é que mesmo no mundo cristão nós vemos famílias a se destruturarem. Nós hoje vemos que, se calhar há 30 anos, ou nem tanto, eu nem vou tanto por aí, se calhar há 20 e tal anos, nós não víamos a palavra divórcio, era uma palavra que não fazia parte do vocabulário do crente. Ou seja, era algo que o crente tinha de plena noção que o Senhor odeia o divórcio. Mas isso, lá está, estas verdades absolutas, que são verdades divinas, acabaram por se diluir numa sociedade que constantemente imprime um ritmo de mentira. E então nós podemos ver que, de facto, as coisas começam desde o início. Ou seja, quando nós vemos desde o início a palavra de Deus estar a ser posta em causa, e eu agora vou-me focar e vou falar para crentes, e assim como o apóstolo Paulo aqui nesta carta aos Colossenses, ele está a falar para crentes, e quando nós vemos lares a se destruturarem e a se desmembrarem, e cada um vai para o seu lado com filhos, e é uma desgraça completa, nós podemos pensar assim: mas porquê? Tinham tudo para dar certo, mas porquê que isto aconteceu? Porquê que acontece isso? Acontece porque a palavra de Deus é posta em causa. E desde o início foi assim. Se nós recuarmos há muitos anos atrás e formos ao início, ao cerne da questão, com Eva e com Adão, começou assim. Satanás, a primeira coisa que ele fez foi pôr a palavra de Deus em causa. Porquê? Porque ele diz isso. Ele diz mesmo assim: é assim que Deus disse? Ou seja, não comerás toda a árvore do jardim? Ou seja, ele põe a palavra de Deus em causa. E infelizmente nós vemos hoje muitos lares não priorizarem a palavra de Deus
E ao não priorizarem a palavra de Deus, começam a pô-la em causa. E isso é muito, muito, muito mau. Quando isso acontece, quando nós não estamos firmes, daí a preocupação do apóstolo Paulo e dizer a Timóteo que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, nós devemos manejá-la muito bem. Para quê? Para que nós possamos perceber, para que o homem e a mulher, o esposo e a esposa, possa perceber, de facto, a sua posição e a ordem que Deus estabeleceu para o lar, para cada lar. Se nós conseguirmos perceber esta ordem, nós nunca vamos pôr em causa a palavra de Deus. Ora, por sua vez, não pondo em causa a palavra de Deus, ela vai ser a nossa bitola. Vai ser a palavra de Deus que vai falar mais alto dentro do nosso lar. Então, onde é que nós vamos buscar a verdade? Na palavra de Deus. Porque temos a verdade como algo assumido para que seja o nosso guia e a nossa orientação. Então, nós vemos que Eva aqui, ela deixa-se levar pela serpente, deixa-se levar pelo inimigo, pelo engano, pelo pai da mentira, quando ele põe a palavra de Deus em causa. E automaticamente o que é que isso acontece? E nós vemos lares destruturarem-se assim não priorizam a palavra de Deus, põem a palavra de Deus em causa e depois mentem-se a eles próprios. Quantas vezes nós já vimos pessoas pensarem assim, ora bem, Deus quer que eu seja feliz, então se Deus quer que eu seja feliz, eu casei para ser feliz. Se eu casei para ser feliz, o meu marido ou a minha esposa não me fazem felizes, eu tenho que ser feliz de qualquer maneira. E assumem isso como sendo uma verdade bíblica. É mentira. As pessoas mentem-se a elas próprias com estas pequeninas coisas. E nós vemos Eva. A palavra de Deus é posta em causa. Satanás põe a palavra de Deus em causa. Põe dúvida na cabeça dela. E ela logo a seguir mente-se a ela própria. Ela acredita na própria mentira dela. Porquê? Porque ela acrescenta coisas que Deus não disse. E é o que acontece connosco, irmãos. Ao dizermos que Deus diz que nós fomos feitos para ser felizes, Deus quer a nossa felicidade. Sim, Deus até quer a nossa felicidade, mas a felicidade é uma consequência de a submissão e dependência total de Deus. A felicidade não é um objetivo. Então é preciso que se tenha noção disso. Eu não me casei para ser feliz. Eu casei-me porquê? Porque eu abracei um projeto de Deus e eu quero que esse projeto de Deus revele o amor do Senhor Jesus Cristo e da Igreja. Eu quero ser um exemplo do meu casamento. Eu quero servir o meu Deus. Então servirmos a dois, eu e a minha esposa, completamente dependentes da orientação de Deus. E por sua vez, eu não quero mais nada senão isto. Então esta é a minha felicidade. É uma consequência da minha dependência, da minha entrega a Deus. Eu não me casei para ser feliz. Eu casei-me para depender de Deus, para fazer a sua vontade, para o servir, para que eu possa ser testemunha viva do amor do Senhor Jesus Cristo e a Igreja, porque é isso que o Senhor diz. E esse é o meu objetivo. Então, eu sou feliz assim. Não quero mais nada. É que não me deem mais nada que eu não quero. Porque esse é o meu objetivo. É servir ao meu Deus. Não é eu ser feliz. E mesmo que assim fosse, Deus uniu-me à minha esposa para que eu a faça feliz. Porquê? Porque o meu objetivo é que amar os outros. O meu objetivo é pensar nos outros em primeiro lugar. Pois então em mim. Foi isso que o Senhor fez. Quando a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve, porquê? Porque Ele não olhou para si próprio. Ele olhou para os outros, por amor aos outros. Ele deu-se por amor aos outros. Ele deu a sua vida pela Igreja. Então esse é o meu objetivo. Nós vemos Eva acrescentar coisas à palavra de Deus. Quando ela diz assim, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não tocareis, Deus não disse isso. Ela podia tocar, não podia era comer. E quantas vezes nós caímos nesse erro? É que depois, tudo o que vem depois de pormos em causa a palavra de Deus, a coisa é uma bola de neve destrutiva. Tudo depois é uma destruição completa. Nada funciona bem.
quando nós vemos que o Senhor, o que Ele estabeleceu de facto, é que haja verdade. Não é por nada que o Senhor compara o esposo a Cristo. Cristo sendo o cabeça da igreja. E a esposa, a igreja. Então, e o que é que o Senhor requer do esposo? Verdade absoluta. Nós temos que ser verdadeiros. Quantas vezes há maridos que caem no erro de não contarem a verdade à esposa para não os preocupar? Lá está, as tais mentiras que nós acreditamos. Epá, se o Senhor quer que eu pense em primeiro lugar na minha esposa, ou seja, eu pensar em primeiro lugar na minha esposa significa, não lhe vou contar isso para não a preocupar. Quando são coisas que têm a ver com os dois, são coisas em que têm a ver com a educação dos filhos, são coisas que têm a ver com a área financeira do lar. Não há nada, a partir do momento que eu vivo um casamento que é de facto a união entre Cristo e a Igreja, não pode haver, ou seja, o expoente máximo de intimidade entre o casal não é a parte sexual. Não é. O expoente máximo entre o casal, entre a intimidade do casal, é eles os dois serem verdadeiros. A verdade acima de tudo. É esta intimidade, esta partilha de verdade que faz com que haja uma aproximação. É a mesma verdade que existe entre Cristo e a Igreja. E nós podemos ler, muito rapidamente, na primeira carta a Timóteo, e vamos lá, e vamos ver o que é que o Senhor diz. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15, 1 Timóteo 3,15, o Senhor diz isto. Vou começar pelo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te breve, bem depressa. Isto o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Irmãs, é essa a postura que uma esposa tem que ter. Ela tem que ser firme, ela tem que ser a coluna do lar, não é o cabeça, mas é a coluna do lar, e é viver em verdade. E esta verdade, custa o que custar, ela tem que prevalecer sempre. Há uma cumplicidade e uma intimidade tão grande entre Cristo e a Igreja, porque o Senhor Jesus Cristo é a verdade. E nós, como Igreja, não há nada, nós não pomos em causa a palavra de Deus. Jamais podemos pôr, porque é tudo verdade aqui. Não há aqui nada que a gente diga, sim, mas isto não é bem assim. Não! A palavra de Deus ela é verdadeira, porque o Senhor Jesus Cristo é verdade. Então, a nossa submissão ela é total, a nossa dependência ela é total. E o Senhor Jesus Cristo não mente, nem isso pode nos passar pela cabeça. Deus é um Deus de verdade, Ele abomina a mentira. Então nós temos de ter o cuidado de podermos testemunhar isto, esta intimidade maravilhosa entre Cristo e a Igreja, nas nossas vidas, no nosso lar, para que os outros possam ver isto espelhado. Infelizmente, nós vemos que os lares cristãos não estão a ser exemplo para ninguém. Se calhar, numa percentagem, são mais aqueles que estão deteriorados do que propriamente aqueles que vivem uma vida e um testemunho para que os outros possam ver vida, para que os outros possam ver verdade dentro dos nossos lares. Quantas vezes, e o nosso irmão Carlos, na última mensagem, no estudo bíblico, e era o que ele dizia, nós catalogamos a mentira. Isto é uma mentirazinha. Esta mentira até é uma mentira, costuma-se dizer, inocente. Quantas vezes, eu não vou dizer nada ao meu marido, ou eu não vou dizer nada à minha esposa, o meu filho fez isto, fez aquilo, mas esta mentira é uma mentira inocente, não é uma mentira que vai causar dano. Onde é que isso está escrito? Qualquer mentira é grave. Porquê? Porque uma mentirinha hoje, amanhã ela cresce mais um bocadinho. Depois ela vai esticando, ao ponto de se tornar algo destrutivo. Porque esse é o objetivo de Satanás. Ele não começou com uma mentira. Ele começou pondo a palavra de Deus em causa.
E depois ele deixou que a coisa navegasse. E assim foi. Depois houve mentira. Nós vemos o que é que acontece com os filhos, com o filho de Adão e Eva, com Caim. O que é que Caim fez? Mentiu descaradamente. Quando o Senhor foi ter com ele mentiu. Ele sabia o que é que ele tinha feito. Infelizmente depois nós passamos um testemunho de tal ordem que isso vai afetar gerações, vai afetar os nossos filhos. Quando nós não vivemos no nosso casamento a verdade, o expoente máximo de qualquer casamento é a intimidade máxima, é verdade só, havendo verdade, nada de mentiras, nada de engano. E nós vimos isto no estudo passado, que o engano, logo a seguir o engano, a mentira está associada ao engano. Não pensemos, eu não vou contar isto, vou contornar a verdade. Não existe contornar a verdade. É preferível haver verdade e haver choro imediato, mas depois as coisas vão andar segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus não vai ser posta em causa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos pensar nesta vertente. Cuidado, porque ao pormos a palavra de Deus em causa, logo a seguir a mentira vai se apoderar dos lares. E a mentira apoderando-se é o caos completo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nos dê a sabedoria de andar em verdade. E que possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e pensarmos, de facto, que exemplo em tudo e naquilo que é maravilhoso, que Ele deixou-nos o exemplo máximo, foi o amor que Ele tem pela Igreja. E não esquecendo que a Igreja ela é a coluna de firmeza e de verdade. Não havendo firmeza na palavra, raramente vai haver verdade. Se houver firmeza, sim, a firmeza logo a seguir, a verdade ela é sempre posta no sítio certo. E ela é o estandarte de cada lar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos andar em verdade. Um abraço muito grande a todos e estamos juntos, sempre. Graças a Deus por esta igreja. Ora ao Senhor por cada um de vós, para que possamos conhecer o imenso amor do Senhor. Colossenses 3, no verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A pergunta que cabe aqui: qual a maior mentira que você já contou? Você lembra? As palavras, elas ferem. As palavras também curam. Com as palavras nós podemos ajudar e encorajar as pessoas. Com as palavras também podemos desanimar e destruir uma amizade, uma vida. A máquina da corrupção, ela gera cada vez mais falsidade e engano. E o combustível deste motor, desta máquina da falsidade, é a mentira. Portanto, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção para este fato. E mais ainda, ele relembra sobre o velho homem. Quem será ele? João, no capítulo 8, no versículo 44, vamos ler. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, falando de Satanás. Sempre que caímos em algum pecado, antes, lá no interior, nós começamos a trabalhar com uma mentira para nos enganarmos a nós mesmos e nos convencermos de que aquele ato, aquele pecado, aquele erro, não é tão mal assim e não é pecado de forma alguma que vai ofender ou vai destruir alguém ou eu vou me machucar. Por isso nós precisamos, muitas vezes, mentir primeiro para nós mesmos. Isso é estranho. Quando nós falamos em não mintais, e já estudamos isso no último estudo, o paralelo desta passagem nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo 4,
no verso 25. E já falamos que Efésios é a carta gêmea de Colossenses. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui, deixar a mentira está associado a falar a verdade, pois a razão, o motivo é que nós somos membros uns dos outros. Ou seja, nós dependemos uns dos outros, membros de um mesmo corpo. A verdade inerente de tudo isso é que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E quando nós lembramos a passagem de João 8 que lemos, que fala que Satanás é o pai da mentira, lembramos que a primeira mentira contada a Eva, antes de ser contada a Eva, Satanás precisou acreditar na sua mentira. E quando ele passou esta mentira para Eva, lá em Gênesis, logo no início, nós vamos ver que Eva precisou primeiro acreditar na mentira de Satanás, para depois acreditar na mentira dela, ela mentir para si mesma e de fato depois consumar o fato. Meias verdades ou verdades exageradas também não contribuem para a verdade, muito pelo contrário. É um caminho que leva à mentira. O apóstolo Paulo dá razões, cada vez mais, para o hábito de mentir. Ora, se nós seguimos aquele que diz ser a verdade, como está lá em João, no capítulo 14, no verso 6, e Jesus é a verdade, nós temos que proceder conveniente aquilo que proferimos crer, é acreditar e seguir a verdade. E não pode sair dolo nenhum da nossa boca, e nem da nossa conduta, nem dos nossos gestos e lábios. Perceba você que a base de Efésios 4, 25, de deixar a mentira, está associada a nós estarmos ligados uns aos outros, sermos membros uns aos outros. Mas olhando para Colossenses 3, no verso 9, o que nós vamos encontrar é que agora existe uma desassociação. Nós não participamos mais do velho homem. E isso chama atenção. Essa desassociação, já foi dito e estudado, nos despimos deste velho homem, ou seja, arrancamos fora, tiramos, lançamos longe aquilo que participávamos da antiga natureza. Agora precisamos destacar que o velho homem é diferente da velha natureza. Velha natureza é uma coisa, ainda habita no nosso interior. Com a nova natureza existe essa guerra interior do espírito com a carne. Mas o velho homem, quem será este velho homem? Pelo texto bíblico vamos descobrir que o velho homem é o nosso eu antes da conversão a Cristo Jesus, antes de receber a salvação. Paulo ele considera a mentira desde o verso 5 até o verso 9 que estamos considerando. Ele considera estas características perversas, essas características mencionadas, todas elas provenientes do velho homem. As impurezas sexuais do verso 5, ou mesmo as condutas sociais do verso 8, todas elas são características do velho homem. É este velho homem que está associado a Adão, a humanidade adâmica, e que foi julgada na cruz do Calvário. Portanto, quando olhamos para Colossenses 3, verso 9, e encontramos o velho homem, precisamos distinguir da velha natureza. Há dois outros versículos que mostram este velho homem, e podemos observar que eles são distintos da velha natureza. Romanos, no capítulo 6, no verso 6, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Efésios, no capítulo 4, no verso 22, também vamos encontrar o velho homem, um velho conhecido nosso, que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou tempo despido, que é o tempo verbal, do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Engano, falsidade, corrupção, mentira. É isso que Paulo está querendo afastar dos crentes para não contaminar a igreja, que é o corpo de Cristo. Perceba você que não há nestes textos lidos de Romanos 6, Efésios 4, 22, nada que exorta os cristãos a crucificar o velho homem, a matar, a despir-se do velho homem. Já foi despido. Aonde? Já foi morto. Aonde? Lá na cruz do Calvário. Ele foi julgado. Lá na cruz do Calvário, ele já foi condenado em Cristo Jesus. Portanto, este velho homem que pertence àquela antiga natureza, a associação com Adão, já não existe mais. E não precisamos voltar aos mortos para adquirir ou pegar de volta aquilo que já odiamos e já foi condenado e julgado lá na cruz. O velho homem é tudo aquilo que pertence ao passado, a nossa antiga ligação. Portanto, em Jesus Cristo, morremos, preste atenção, morremos para o pecado a fim de não desejarmos mais voltarmos ao pecado, a desejar mais o pecado. Quando nós percebemos que o velho homem era algo odioso e que a ira de Deus caía sobre ele, nós não vamos querer voltar para aquela antiga vida e vamos valorizar cada vez mais a cruz do Calvário. Mas não estamos apenas mortos, mais ainda, também estamos vivos em Cristo Jesus. Somos ressuscitados dentre os mortos, e isso é importante. Por que somos ressuscitados dentre os mortos? Para uma novidade de vida, para andarmos em novidade de vida, experimentarmos esta nova vida que o Senhor Jesus nos oferece, a tão grande salvação. Para ilustrar e entendermos melhor este conceito doutrinário que Paulo está aplicando aqui, nós precisamos recorrer a uma ilustração que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 11, a famosa história da ressurreição de Lázaro. E podemos aplicar também em nossa vida. Veja que Lázaro está morto já por 4 dias. Isso quer dizer que ele está morto mesmo. Não havia mais nenhuma esperança. E quando o Senhor chega, e lá no versículo 43 de João, capítulo 11, ele, com o poder da sua palavra, ele chama Lázaro para fora. E Lázaro sai dentre os mortos. E no versículo 44, quando ele aparece na porta do túmulo, Jesus dá uma ordem para aqueles que estavam lá perto ajudarem a Lázaro a desligá-lo, a tirar a sua mortalha que o prendia à morte. E assim ele foi livre daquilo que o prendia dentro do túmulo, na morte. E no capítulo 12 de João, nós vamos encontrar novamente Lázaro, agora sentado à mesa, tendo comunhão com o Senhor Jesus, andando em novidade de vida. O ex-morto agora está sentado em comunhão com o Senhor Jesus. Essa ilustração serve para a nossa vida, pois este velho homem foi deixado no túmulo, amarrado com as suas mortalhas, com as suas faixas que nos prendem, aquela vida de podridão, aquela vida que fria, que de vida não tem nada. Agora o Senhor, pelo poder da sua palavra, as Escrituras Sagradas, nos chama para vida. E perceba você no verso 44 que as pessoas que o Senhor ordena para ajudar Lázaro a se desvencilhar, a despir-se da mortalha. E eu acredito, vendo a imagem, que Lázaro, quando ele viu as suas mãos livres, ele mesmo conseguiu se desatar daquilo que o prendia à morte, que o levava à sepultura.
que o levava à corrupção, à podridão. É isso que o pecado faz, leva à morte, leva à solidão, leva à podridão. E nós precisamos, muitas vezes, da ajuda de uns dos outros. Por isso que em Efésios capítulo 4, no verso 25, fala que nós somos membros uns dos outros e precisamos uns dos outros. A palavra do Senhor, ela é aplicada na nossa vida. Nós levantamos dentre os mortos. Isso é a salvação, lá da cruz. E precisamos dos irmãos, dos outros, uns dos outros, para nos desvencilharmos, nos despirmos do velho homem. E não queremos mais voltar ao túmulo. Muitos cristãos encontram-se nesta situação. Muitos encontram-se entre Egito e a Terra Prometida, ainda vagando no deserto, livres do pecado, livres da opressão do Egito, mas ainda não atingiram a Terra Prometida, as bênçãos, e estão entre estes dois mundos e se sentem perdidas, dando volta. Muitos ainda estão na cruz do Calvário, mas ainda não chegaram no domingo da ressurreição, aplicando. Ou seja, são pessoas que estão crendo lá na cruz, recebendo a vitória da cruz, mas ainda não estão vivendo no poder da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Lázaro não queria nunca mais voltar à tumba, nunca mais queria ser envolvido com aquela mortalha. É isso que nós podemos ilustrar de Colossenses 3:9. Não mintais, pois despistes, se livrastes, arrancaste o velho homem que nos prende à podridão. Que o Senhor nos dê força e nos dê entendimento para termos uma vida de verdade, uma vida íntegra na sua presença. Que o Senhor nos abençoe. Amém. É bom podermos continuar a estudar a carta aos Colossenses. Começo por enviar daqui uma saudação calorosa para todos aqueles que nos têm acompanhado no estudo da Palavra de Deus. E particularmente nesta Epístola aos Colossenses, agora no capítulo 13 e no versículo 9. Nós temos orado para que a compreensão das Escrituras possa traduzir-se numa maior consagração. E certamente que, experimentando uma maior consagração, vamos também ter a oportunidade de experimentar o maior gozo que é possível. E é com esse objetivo que nós vamos prosseguir no estudo da carta aos Colossenses. O versículo 9 do capítulo 3 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Temos ouvido pensamentos admiráveis sobre este versículo já. Eu hoje gostava de me deter na expressão não mintais, e particularmente na palavra não. Certamente que todos nós já ouvimos falar da Estrada de Romanos. Se não ouviram, ouvem agora. A Estrada de Romanos para a salvação é uma forma de apresentar o caminho da salvação utilizando apenas versículos da Epístola aos Romanos. E é esta apresentação da salvação às pessoas, utilizando apenas versículos da Epístola aos Romanos, que é chamada a Estrada de Romanos. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e versículo 17, que Paulo anunciava o caminho da salvação. Mas a Estrada de Romanos envolve mais do que a salvação. Envolve também, e para citar algumas das muitas coisas que ali temos na Epístola, envolve a filiação, a predestinação, a eleição, a adoção, a libertação, a renovação, a transformação, santificação, sujeição, recepção, consideração, oração, edificação, consolação, consagração, operação, glorificação e celebração. De facto, que grande estrada é esta! Não é uma estrada pequena, não é uma estrada que de facto é muito normal, é uma estrada de facto sofisticada. E é importante nós percebermos que existe esta estrada. Sabem que é importante conhecermos o código da estrada nesta vida, e também é importante conhecermos o código da estrada da vida cristã, porque a estrada da vida cristã é complexa, como nós estamos a tentar ver.
E, portanto, é importante conhecermos o código da estrada, porque a estrada da vida cristã também tem um código. Os crentes eram conhecidos como os homens da estrada. Eram conhecidos como as pessoas da estrada, ou os do caminho. Félix achou ser necessário informar-se melhor acerca desta estrada, acerca deste caminho, em Atos dos Apóstolos 24 e 22. E nós faremos bem em fazer o mesmo. Nós vemos, por exemplo, que Apolo era instruído na estrada do Senhor, no caminho do Senhor. Sim, também na estrada, nas vias normais em que nós vivemos aqui na Terra, nós precisamos de ser instruídos, e por isso existem escolas de condução que ministram instrução para que as pessoas conheçam os sinais de trânsito, a fim de poderem circular nas estradas, não pondo em risco a sua segurança nem a dos outros. E Apolo era instruído no caminho do Senhor. E nós também precisamos ser instruídos nesta estrada, neste caminho. Precisamos de conhecer bem o código da estrada. E nós lemos na Bíblia que ele teve que aprender mais pontualmente depois o caminho de Deus. Sabem que as estradas são várias. Nós temos o caminho do Senhor, nós temos o caminho de Deus. De facto, nós precisamos de conhecer o código da estrada. E lemos isto no versículo 26 da mesma passagem. A vida cristã tem muitos sentidos proibidos, por exemplo. E isto é muito importante que nós percebamos. Um dos sentidos proibidos está aqui na nossa passagem. Não mintais. Um não é uma proibição. E, portanto, nós temos aqui um sinal de trânsito na estrada da vida cristã, que é um sinal de proibição que diz não mintais. Colossenses 3:9. Ora bem, os sinais de proibição transmitem aos utentes a interdição de determinados comportamentos. E particularmente, se isso é verdade no código da estrada, aqui neste mundo, muito mais verdade é no código da estrada da vida cristã. Estes sinais de proibição que nós temos aqui na Bíblia transmitem ao cristão a interdição de determinados comportamentos, a proibição de determinados comportamentos. Nós na Bíblia temos vários sinais, não apenas de proibição. Temos sinais de direção, tal como no Código da Estrada. Temos sinais de obrigação, temos sinais de perigo, temos sinais de informação e notem que até temos, como no Código da Estrada, neste mundo, sinalização temporária. De facto, na Bíblia existe sinalização temporária. Há sinalização que esteve em vigor durante um período de tempo e depois deixou de estar em vigor. Infelizmente, muitos que não manejam a palavra da verdade não atendem a esta verdade importante e põem-se a querer seguir sinalização que já não está em vigor. Portanto, é muito importante nós manejarmos bem a palavra da verdade e percebermos os sinais, os vários sinais que a Bíblia tem. Aqui na Terra, alguns sinais estão mal colocados e nós até reclamamos. Como é que é possível terem colocado este sinal aqui nesta estrada? Mas os sinais celestiais estão corretíssimos e, portanto, só nos resta uma alternativa. É obedecermos mesmo aos sinais que Deus colocou na sua palavra. Vamos ver nas várias epístolas que Paulo escreveu à igreja os sinais de proibição e apenas vamos ver estes porque os sinais são muitos, como eu já acabei de citar, mas quanto a sinais de proibição, vejam como é importante nós os conhecermos bem. Porque se nós não conhecermos um sinal de proibição, podemos chumbar. Como vocês sabem, quando o exame é feito nas escolas de condução aos sinais, as pessoas só podem errar, se não estou em erro, um sinal. E quanto a mim, na Bíblia, isso já era motivo para chumbo. Porque a importância de se conhecer um sinal de proibição é muito grande. Imaginem que um indivíduo, não percebendo que está ali um sinal de proibição, o transgride e pode causar grandes prejuízos e grandes danos a si próprio e aos outros. Vamos então começar por ver alguns sinais de proibição que é importante nós os conhecermos bem nas Escrituras, nas Epístolas de Paulo. Sabendo isto, Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Cá temos um não. Um sinal de proibição. Não sirvamos mais ao pecado. E isto entronca muito bem com a nossa passagem, que diz, não mintais uns aos outros. E diz o apóstolo, se nós, por outras palavras, estamos, por exemplo, a mentir, estamos a servir ao pecado. Como é que é possível? Nós não podemos servir ao pecado. Não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6, sinal de proibição. Mas ele continua, em Romanos 11, por exemplo, ele diz no versículo 18, não te glories. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Como é que é possível nós nos gloriarmos como se
a nossa postura, a nossa posição fosse exclusivamente devido ao nosso desempenho. Isso é falso. Não somos nós que nos sustentamos, mas é a raiz que nos sustenta a nós. Não faz sentido gloriar. É proibido nós gloriarmos. Tu estás em pé pela fé, diz ele no versículo 19. Então não te ensoberbeças. Cá temos mais um sinal de proibição. Ensoberbecer-nos. Estamos em pé pela fé. Isso vem da palavra de Deus, vem de Deus, não vem de nós. Não vos conformeis com este mundo, outro sinal de proibição, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. É Romanos 12:2 um sinal de proibição. Não tomeis a forma do mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo no pensar, no agir, no nos comportarmos, no vestir, no falar, nas filosofias, nas ideias, nos caminhos. Não tomeis a forma ou o comportamento do mundo. É um sinal de proibição que todo o crente deve atentar. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado. É impressionante como é que alguns crentes são tão vagarosos, são tão lentos. Sabem que na estrada existem limites de velocidade também para as baixas velocidades. Há sítios em que não se pode andar a menos que uma determinada velocidade. As autoestradas é um exemplo disso. Havia um crente, que o nosso irmão José Carvalho conhecia muito bem, e eu também, ele melhor do que eu, que já está na glória esse crente, não vou falar no nome dele. Ele era uma joia de um crente, e o nosso irmão José Carvalho poderia falar muito, e já tem falado muito acerca desse crente. Mas esse crente conduzia muito devagar, era uma das características dele, conduzia muito devagar, tão devagar que até na autoestrada ia abaixo da velocidade do limite. E isto não pode ser na vida cristã. Na vida cristã nós não podemos andar abaixo da velocidade do limite. Não podemos andar acima da velocidade normal, mas também não podemos andar abaixo da velocidade que é estipulada como sendo a indicada. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12:14. Outro sinal de proibição, não amaldiçoeis, não falemos mal dos outros, não queiramos o mal dos outros. Podia falar aqui muito acerca disto, mas tem que andar. Não ambicioneis coisas altas, outro sinal de proibição. Mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12:16. Dois sinais de proibição no mesmo versículo. Não ambicionar coisas altas, mas estarmos contentes com as coisas humildes, e não sermos sábios em nós mesmos, porque em nós mesmos nós não somos nada. Em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, subentende-se de Deus, porque está escrito, minha é vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Não tentemos fazer justiça por mãos próprias. Não vos vingueis a vós mesmos. É um sinal de proibição. Não te deixes vencer do mal, Romanos 12:21, mas vença o mal com o bem. Outro sinal de proibição, não nos deixarmos vencer do mal. Outro sinal de proibição em Romanos 14:13, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Julgarmos os outros pode ser causa de tropeço para os outros. Em Romanos 14:15, outro sinal de proibição. Estamos proibidos de fazer isso. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14:15. Portanto, nós não podemos destruir um crente por uma ninharia, por uma bagatela, como a comida, por exemplo. Não destruas por causa da comida a obra de Deus, lemos no versículo 20. Nós não apenas destruímos um irmão, mas este versículo vai mais longe na proibição e diz, isto é proibido porque não apenas destróis o irmão, mas estás a destruir a obra de Deus. Em 1 Coríntios 1:10, não haja entre vós dissensões. Outro sinal de proibição, haver dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. 1 Coríntios 5:9, já por carta vos escrevi que não vos associeis. Outro sinal de proibição, com os que se prostituem. É proibido nós associarmos com aqueles que se prostituem. E nós vemos também em 1 Coríntios 5:11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for não apenas incorrer no pecado da prostituição, mas for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, e cá está o problema da língua, que a nossa passagem também tem a ver com a língua, como temos estado a ver, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. 1 Coríntios 7:23, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens.
É um sinal de proibição não sermos servos dos homens. Infelizmente, muitos constituem-se servos de organizações, de denominações e de várias organizações cristãs. E eles são servos de homens, não são servos de Deus. Fazem o que os homens mandam. Estão nesta igreja hoje e amanhã têm que ir para outra porque os homens mandaram, não porque Deus queira. E são indivíduos que, quando veem que uma coisa está errada, não podem dizer que não, porque, sendo servos dos homens, cortar-lhes um salário. Nós devemos ser servos de Deus e não servos de homens. Sinal de proibição: não vos façais servos dos homens. Muito podia ser dito sobre isto. 1 Coríntios 10:7: não vos façais, pois, idólatras. É tão fácil deixarmos que coisas ou pessoas ocupem o lugar que só Deus tem. Há aqui um sinal de proibição: não vos façais, pois, idólatras. Não devemos permitir que alguma coisa ocupe o lugar de Deus na nossa vida. E não nos prostituamos. Lemos na primeira carta aos Coríntios 8, 9 a 10, nós temos aqui mais 3 proibições. Não nos prostituamos, não tentemos a Cristo e não murmureis. 3 proibições, 3 sinais de proibitivos que temos aqui nesta passagem. Na primeira carta aos Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Outros sinais de proibição. Nós não podemos pegar, aceitar e tomar provisão feita por Satanás. Ele está sempre a fazer provisão para nós. Nós devemos aceitar e seguir apenas a provisão que o Senhor faz para nós. É disto que este versículo está a falar. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Não demos escândalo nem aos descrentes, nem aos crentes. À igreja de Deus, perdão. 1 Coríntios 10, 32. O varão, pois, não deve, outro sinal de proibição, o varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. E subentende-se, a mulher deve cobrir a cabeça. Sinais de proibição: não deve cobrir a cabeça ao homem. Sinal de obrigatoriedade: é a mulher dever cobrir a cabeça. E isto é muito importante. E porquê? Porque o apóstolo diz aqui: porque o homem é a imagem e a glória de Deus. E se o homem é a imagem e a glória de Deus, ele não pode cobrir a imagem e a glória de Deus que ele é. Não deve ter chapéu na cabeça. Já a mulher, porque é a imagem, é a glória do homem. Lemos nesta passagem, a mulher é a glória do homem. Então, se a mulher é a glória do homem, ela deve naturalmente cobrir a cabeça, porque senão está a expor a glória do homem na presença de Deus. Não pode haver glória a não ser a glória de Deus. Não vos junteis para condenação. 1 Coríntios 11, 34. A igreja em Corinto estava a ter um comportamento não para melhor, mas para pior. Havia quem estivesse até doente e alguns até tinham sido disciplinados com a morte. Não vos junteis. É proibido juntarmos para sermos condenados e disciplinados desta maneira. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, 1 Coríntios 14, 20, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Outro sinal de proibição: não sermos meninos no entendimento. E às vezes demoramos tanto a nos desenvolvermos, e é por isso que o estudo está a acontecer, e estes estudos existem, para combater essa necessidade. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. 1 Coríntios 14, 34, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Outro sinal de proibição: as mulheres falarem nas igrejas. Tão desrespeitado isto é em tantas igrejas. Outro sinal de proibição: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Outro sinal de proibição: enganar-nos a nós próprios. E, portanto, somos proibidos de enverdarmos por conversações más, por más conversas. É um sinal de proibição enverdarmos por uma má conversa. Recordo-me do irmão Sobral, quando estávamos à mesa, e se alguém enverdava por uma má conversa, ele, sem dizer nada, levantava-se da mesa e saía. É isto que nós devemos fazer, é um sinal de proibição. 1 Coríntios 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Outro sinal de proibição: não pecar. Mas notem que este não pecar está associado a não ter o conhecimento de Deus. É proibido não ter o conhecimento de Deus. E havendo esse desconhecimento de Deus, é uma vergonha para nós, é pecado. E o pecado traz vergonha, como nós sabemos. Isso aconteceu no Jardim do Éden. 2 Coríntios 2, 10 a 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu
Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Não sejamos vencidos por Satanás. Não ignoramos os ardis de Satanás. Portanto, nós não podemos, isto é proibido. É proibido nós avançarmos por armadilhas colocadas por Satanás. Temos que estar atentos ao caminho e verificarmos se não estamos a enverdar por uma armadilha que ele nos coloca. E uma das armadilhas é não perdoarmos aos outros. Quando nós não perdoamos aos outros, somos vencidos. E nós precisamos de não ignorar os seus ardis também nisto. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, segundo aos Coríntios 5,15, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É proibido vivermos para nós. Quando eu me levantei esta manhã, eu decidi viver para quem? Para mim, para a família ou para Deus? A Bíblia diz, não vivam mais para si, mas para aquele. Não é só não viver para nós. Diz para quem é que devemos viver. Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, segundo aos Coríntios 6,1. A graça de Deus jorra abundantemente, permanentemente. E nós não podemos receber essa graça de Deus em vão. Nós temos que fazer jus a essa graça, traduzindo-a em comportamentos dignos do Senhor e da sua graça. Não vos prendais a um jugo desigual com os descrentes, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, etc. Segundo aos Coríntios 6,14. Outro sinal de proibição que muitos não estão a respeitar e depois juntam-se a descrentes e trazem grandes problemas com isso. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei, segundo aos Coríntios 6,17. Outro sinal de proibição, contactarmos com a imundícia, contactarmos com aquilo que é imundo, que não é puro, com as impurezas. Não toqueis nisso. Outro sinal de proibição, segundo aos Coríntios 3,7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem. Não façais mal algum. Outro sinal de proibição, não fazer mal algum. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo vos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5,1. Se Cristo nos libertou, como é que nós depois nos podemos sujeitar ao pecado do qual fomos libertos, por exemplo? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne e ao pecado. Não vos consumais, ou seja, não vos desgasteis uns aos outros. Gálatas 5,15. Como é possível os crentes desgastarem-se com discussões e conversas desgastantes, que não trazem edificação? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos aos outros. Gálatas 5,26. Quando nós nos armamos em nos gloriarmos, por ele quer que seja, essa glória vã, e isso traz irritação aos outros, como é óbvio, não é? E traz inveja. Isto é proibido, sinal de proibição. Não erreis. Gálatas 6,7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. E ainda ontem, o nosso irmão Fernando Quental, em conversa que estava a ter comigo e com o nosso irmão José Carvalho, citava o seguinte: as pessoas colocam uma semente muito pequena, ou umas sementes muito pequenas, e não sabem que o que vai sair dali vai ser uma grande quantidade, uma enorme quantidade de resultado de poucas sementes. E as pessoas esquecem-se que, e nós não devemos errar, isto é um sinal de proibição, aquilo que nós semeamos de mal, vamos ceifar. Mas atenção que a ceifa é bem superior à sementeira. E portanto, se nós semearmos um pouco de mal, vamos colher muito mal. E diz o apóstolo a seguir no versículo 9, e não, outro sinal de proibição, nos cansemos de fazer bem. Porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Se nós semearmos o bem, também o pouco bem que semeamos, colhemos muito bem. O princípio é o mesmo, funciona nas duas direções. Efésios 4,14, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não sejamos mais meninos inconstantes, tendo pouco conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ser adultos no conhecimento da palavra de Deus. É proibido sermos meninos nesta matéria. Não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, Efésios 4,17. Outra proibição, andar como os descrentes. Outra proibição, 4,27 de Efésios, não deis lugar ao diabo.
Outra proibição no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É proibido sair da nossa boca qualquer palavra que não seja boa para edificar os outros. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É proibido entristecer o Espírito de Deus. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não obedecemos à direção que Ele procura ter sobre as nossas vidas através da sua palavra. Não sejais seus companheiros, ou seja, dos filhos da desobediência. Não devemos ser companheiros deles, acompanhá-los. Efésios 5:7, outro sinal de proibição. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11, outra proibição. Outra ainda no versículo 17. Não, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos de entender qual é a vontade do Senhor. E para isso, nós temos que conhecer os sinais de trânsito da estrada da fé, da estrada da vida cristã. E, portanto, temos aqui muitos sinais de proibição. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Quanto podia ser dito sobre isto? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6:4. Outro sinal de proibição, não provocar os filhos à ira. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Um sinal de proibição, estarmos a pensar nos nossos interesses, mas devemos pensar nos interesses dos outros. Não estejais inquietos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, seja lá o que for. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, Pai, pela oração e súplicas, com ação de graças. Colossenses 3:2, e agora entramos na carta aos Colossenses, onde estamos. Temos aqui sinais de proibição também, e estamos num deles na nossa passagem, mas nota que isto já começa no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isto é um sinal de proibição, não pensar nas coisas que são da terra. Não mintais uns aos outros, versículo 9, onde nós estamos. E mais à frente, nos versículos 19 e 21 deste mesmo capítulo, nós lemos para os maridos não se irritarem contra as mulheres, outro sinal de proibição, e também não irritarem os filhos. Versículos 19 e 21. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Lemos no capítulo 3 e versículo 22. Não servindo só na aparência. Nós não devemos servir apenas para dar um quadro bonito da nossa aparência. Não. Devemos servir de coração, como diz a passagem, em simplicidade de coração, temendo a Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. Outro sinal de proibição, não conhecer o que Deus revelou acerca do que vai acontecer nas Escrituras. Outro sinal de proibição, não dormamos, pois como aos demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É proibido dormir, agora não é a hora de dormir. 1 Tessalonicenses 5:6. Não extingais o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19 e 20. Não desprezeis as profecias. Dois sinais de proibição, impedir a ação do espírito e desprezar as profecias. É uma proibição. Segundo aos Tessalonicenses 2:2, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Não vos movais. Sede firmes. Estai com convicções. Segundo aos Tessalonicenses 2:2. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Segundo aos Tessalonicenses 3:13. Não desprezes o dom que há em ti. Outro sinal de proibição. É proibido desprezar o dom que tu tens, meu irmão e minha irmã. O que é que tens feito com os dons que Deus te deu? E Deus deu-nos vários dons, não nos deu apenas um. Tens que perceber o que é que Deus te deu e tens que fazer jus àquilo que Deus te deu, usando aquilo que Deus te deu. Não desprezes, pois, o dom que há em ti. E em 1 Timóteo 5:19 nós lemos, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. É outro sinal de proibição. Não se pode fazer uma acusação contra um ancião ou contra um pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Os ricos deste mundo devem ser humildes e generosos, diz esta passagem. E eles não, é proibido que eles sejam altivos só porque têm dinheiro. Não tenham vergonhas do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não tenham vergonhas, outro sinal de proibição. Nós não podemos ter vergonha do Senhor, nem do seu Evangelho. Outro sinal de proibição. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 2 Timóteo 2:24. E em Tito 3:9 nós lemos, não entres em questões loucas,
genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Perdão. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Não rejeiteis ao que fala. Isto é muito sério. É um sinal de proibição rejeitar aquilo que Deus diz. E olhem o que Deus diz, e diz aqui muita coisa, só quanto a proibições, só quanto a sinais de proibição na estrada da fé. Não vos esqueçais da hospitalidade. Outro sinal de proibição. É proibido não sermos hospitaleiros, porque por ela, pela hospitalidade, alguns não sabendo hospedaram anjos. Hebreus 13:2. E em Hebreus 13:9 nós lemos, não o coração, e eu aqui passei a passagem, que eu vou rapidamente ver aqui, citei, mas não sei como é que eu fiz isto, mas não faz mal, porque a passagem diz, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que nada aproveitam aos que eles se entregaram. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias. E não vos esqueçais da beneficência. Lemos no capítulo 13, versículo 16 de Hebreus, outro sinal de proibição, esquecer a beneficência. É proibido esquecer de fazer o bem, ajudando, fazendo o bem, e ter comunhão nas necessidades com aqueles que sofrem, porque com tais sacrifícios de Deus sagrada, deixei-me dizer que só conhecendo este código de estrada estamos habilitados a ser submetidos a exame. Vamos ser achados aprovados como Paulo desejava em 2 Coríntios 13:7, ele desejava ser aprovado. Paulo dizia-se aprovado. E dizia-se aprovado de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses 2:4. E tu? És um aprovado de Deus? Paulo diz aqui que Deus prova os nossos corações. São os corações que estão a ser provados, não a nossa aparência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a conhecermos os sinais de trânsito na estrada da vida cristã, particularmente os sinais de proibição. Que Deus nos abençoe. Amém.